Vereador Eloy Frisso. Por cedência, vai usar a tribuna o vereador Edio Eloy Frisso. Senhor presidente, uma declaração de líder à bancada do MDB, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meu agradecimento. Uma declaração de líder da bancada do PDT. Vereador Ed Carlos, pela cedência do seu espaço, que me propicia, nesta manhã, cumprimentando também os que nos assistem pela TV Câmara Canal 16 e também pelas mídias sociais, dividir com os colegas vereadores, vereadoras, a nossa ida ontem a Porto Alegre, na DPM, tentando desvendar o imbróglio que estamos metidos, né, por conta do veto total ao projeto de lei complementar que trata do novo plano diretor urbano. Fomos recebidos lá muito bem pela assessoria da DPM, doutora Miriam, Vivian, perdão, João, obrigado, e uma pessoa que detém um conhecimento em direito urbanístico surpreendente, com 28 anos de atuação em procuradorias de município, caso Porto Alegre, provavelmente, e também atuando já há mais de 15 anos na DPM. E aí, vereador Gustavo Toigo, eu tenho que me render à Vossa Senhoria da primeira discussão que fizemos com relação à possibilidade de eventualmente ser acolhido o veto, e fomos, pelo menos na minha ótica, convencidos que seria muito ruim partirmos para essa possibilidade. Hoje à tarde, a convite, a partir da reunião que aconteceu lá na SIC, onde estivemos lá colocando um resumo do projeto aprovado, especialmente das questões que não acolhemos na proposta do Executivo e as questões que incorporamos no plano, a partir dessa reunião acontecida lá na SIC, envolvendo sindicatos patronais, membros do Conceplan, foi marcada uma reunião, então, hoje à tarde, às 14 horas, aqui na sala GNPTF. Os vereadores que eventualmente gostariam de acompanhar, estão convidados. É uma reunião com a nossa comissão, mas, como o assunto interessa a toda a casa, todos os vereadores estão convidados a eventualmente participarem dessa reunião com os representantes do Conceplan. Nós não fizemos distinção, vereador Edson, né? Se os representantes do Executivo que participam do Conceplan quiserem vir, serão bem acolhidos, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, efetivamente, vereador Adiló, não nos resta, na minha lógica, a partir da reunião de ontem, a não ser a nível da comissão, defendermos a derrubada do veto, né? E fomos aconselhados, vereador Gustavo, efetivamente, acho que se a gente fizer uma peneira, uma análise mais fina do projeto que apresentamos, efetivamente tem falhas. Tem algumas inconsistências que a doutora Vivian nos recomendou, no sentido de que a gente buscasse, tão logo houver a sanção, a publicidade do projeto, apresentar emendas. E por quê? Porque se, vereadora Adiló, nós derrubássemos o veto, acolhêssemos o veto, teria que se reiniciar todo um processo de revisão do plano diretor. Portanto, isso representa, no mínimo, mais 2 anos, né? Porque a simples apresentação de emendas não supre o papel do que determina o Estatuto das Cidades, de que o plano diretor, no máximo até 10 anos, tem que ser revisto, né?
nós já estouramos isso, nós já estamos em praticamente 12 anos, né? Ultrapassando o que prevê a legislação. Então, nessa reunião, vamos estar reunidos aí com os representantes do Conceplan, no sentido de debatermos alternativas, né, com relação a essa posição equivocada de parte do Executivo, que poderia, com muita tranquilidade, se apontou e disse nos jornais, pela fala da procuradora do município, 55 inconsistências, no veto foram quantas? 12, 11 apontadas, 11 ou 12, né? Portanto, na realidade, não eram 55. No veto apresentado, a parte, vereador Eloy. Então, essas ditas inconsistências, né? E que algumas são simplesmente uma correção de uma palavra, né? A que eu mais me apego é a que criou, nós fizemos a junção de todas as leis que criou áreas de proteção permanente, APP, e se colocou um título que talvez não fique de acordo, né? Mas aí se forçou uma interpretação do título como se nós tivéssemos uma restrição, colocando uma restrição colocada na legislação federal de que trata das áreas de proteção permanente, né, a nível federal. Então, nesse sentido, eu quero deixar bem claro aos colegas vereadores que, a partir da postura do Executivo de apresentar o veto total ao projeto, nos colocou, sem dúvida nenhuma, num brete, que nos obriga a ter uma posição mais clara, né, sobre que caminho nós vamos tomar. E digo que foi extremamente esclarecedor, o pessoal que estava conosco lá também, eu acho que saíram convencidos da mesma situação. Então, nós temos que nos preparando, presidente Cassina, porque se mantida, e acho que o que queremos fazer com o pessoal do Conceplan, de que, em tese, alguém lá, os técnicos, teriam colocado a possibilidade de uma saída negociada com a Câmara. Tá? Mas o ideal seria, sem dúvida nenhuma, o prefeito ter apresentado o veto pontual, aquilo que ele discorda, né? Porque, em tese, 90% do projeto que está lá é uma contribuição do Executivo agregada ao atual plano diretor, né? As modificações que foram feitas na casa, se eventualmente o prefeito não concordar, embora nós achamos, com todo respeito, né, que algumas situações que estão para serem resolvidas há anos, e eu cito só uma, vereador Ues, a situação no Moinhos Galópolis. Eu, depois pensando, vereador Toigo, nós seríamos muito irresponsáveis, eu diria, tá? Se a gente, depois de encaminhar a solução do problema, a gente tirasse o tapete desse pessoal, né? Eu coloco a situação, por exemplo, que é o principal pleito que foi encaminhado a nível do plano diretor, a situação do grande número de imóveis nessa confusão industrial comercial, né? Que é a grande demanda que tem na cidade, né? Na medida em que para construir um prédio industrial, tu tem 60% de ocupação, e se tu constrói um prédio comercial, tu pode utilizar 80%. Só que daí, aquele prédio que tu usou 80%, tu não pode botar uma atividade industrial nele, né? Então, é efetivamente uma contradição que o plano diretor resolve, né? E que, lamentavelmente, acolhido o veto, nós não vamos buscar solução para esse problema. E a nossa contribuição, vereadora Denise, na revisão do plano diretor, foi extremamente inovadora, né? Fizemos seminários aqui, foram 4 seminários, vereador Edson, a cidade que queremos, fizemos audiências públicas, reuniões públicas, fizemos audiência pública, né? Contribuições de toda a comunidade, e aí efetivamente seria um pecado a gente retomar o que se iniciou há 2 anos atrás. Então, da minha parte, quero colocar isso aos colegas vereadores, porque tenho a obrigação de fazer dividir com os senhores, com as senhoras, todos os momentos que a gente passou, né, discutindo esse novo plano diretor. Pois não, vereador Gustavo?
Muito obrigado, vereador Eloy Frisso. Importante a sua colocação nesta manhã na tribuna desta casa. Nós estamos ainda tentando fazer uma leitura do porquê o senhor prefeito vetou na integralidade este belo projeto. A Câmara, talvez porque a Câmara tenha debatido exaustivamente com a sociedade, tenha feito um trabalho de diálogo, poliu, lapidou esse instrumento de planejamento, que não é só de um setor. É isso que nós precisamos deixar bem claro. Não existe um setor que vai ser privilegiado com o plano diretor aprovado, né? É a cidade inteira de Caxias do Sul. Pelo trabalho de fôlego que nós fizemos, né, pela discussão, essa reflexão, nós temos autonomia, a lei orgânica nos dá isso, e perfeitamente essa legislação que foi aprovada, ela é aplicável sim. E nós sabíamos que não seria uma perfeição e que poderíamos nos deparar com alguma situação de um veto pontual. Então eu defendo, vereador Eloy, com certeza, né, ainda devo me debruçar um pouco mais, mas a comissão responsavelmente está fazendo essa análise, né, que nós devemos sim, né, derrubar o veto para que a legislação entre em vigor, pelas 150 emendas e contribuições que foram exaustivamente analisadas. Nós fizemos um trabalho realmente que, né, de fôlego, com decisões difíceis, né, de ser tomadas, mas que numa eventualidade, inclusive um projeto de lei complementar, poderemos inclusive acatar as sugestões, né, mais pontuais que bateram na trave, por exemplo. Então, com certeza, vereador Eloy, né, nós devemos analisar isso, né, esse instrumento de planejamento é importante, ele é aplicável, deve funcionar e, com certeza, isso vai premiar o legislativo apresentando à nossa comunidade, né, um plano diretor importante para o desenvolvimento do nosso município. Com certeza vamos analisar melhor isso. E alguns aspectos, obrigado, vereador Tuigo, alguns aspectos acho que são importantes a gente dividir aqui com os colegas. Os responsáveis lá pela DPM, Dr. Borba e outros com quem a gente conversou, eles nos colocam claramente, eles não têm conhecimento de decisão a nível do judiciário que tenha dado liminar, né? Liminarmente a suspensão de um plano diretor, né? Portanto, o anúncio da procuradora do município de que buscará discutir judicialmente a questão do plano diretor através de uma ação direta de inconstitucionalidade, foi colocado pela assessoria jurídica da DPM, que, se acontecer, vai ser um fato novo. Um fato novo por conta de que o Poder Judiciário ele não se imiscui, né, no detalhe da discussão técnica, né, do projeto. É uma decisão que a gente não tem dúvida nenhuma agora, né, de que o substitutivo foi o objeto correto utilizado pela Câmara. As decisões já transitadas em julgado, que já formaram jurisprudência, especialmente a nível do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, estabelecem de forma muito clara a questão da iniciativa concorrente, tanto da Câmara quanto do Poder Executivo, no sentido de votar e ter a iniciativa da discussão do plano diretor. Portanto, se efetivamente existem algumas inconsistências, e pelo menos numa eu concordei com a colocação da assessoria da DPM, da não necessidade desse período de transição de 180 dias, que o correto é até a publicação. Então, é uma correção que eventualmente se pode fazer. O ideal seria, vereador Edson, vereadora Paula, que nós fizéssemos isso negociado com o Executivo. Apontamos aqui, meu líder do governo, vereador Renato, apontamos aqui essas inconsistências. É possível a gente fazer a correção pontual? Claro que é. Claro que é. Ninguém aqui quer o mal da nossa cidade, todos queremos o bem da nossa cidade, né? Então, nós temos contribuições ali que foram dadas nas discussões do plano diretor
que dialogam diretamente com as demandas da cidade, né? E que, portanto, nós não temos também o direito de ficar protelando essa discussão mais 2 anos, jogando, quem sabe, já a discussão da revisão do plano diretor para a próxima legislatura. Para a próxima legislatura, seria uma irresponsabilidade muito grande, me parece, da atual legislatura, a gente tomar essa decisão tão temerária. À tarde, então, estaremos reunidos com os representantes do Conceplan. Nos foi colocado, através da representação do Sinduscom, a possibilidade de se acolher o veto e aí se negociar emendas ao atual plano diretor, mas de parte da doutora Vivian foi colocado muito claramente que o fato de um vereador, uma comissão, apresentar uma emenda ao atual plano diretor não supre a decisão legal determinada pelo Estatuto das Cidades de que no máximo até 10 anos tem que acontecer a revisão do plano, né? Aliás, inclusive a doutora Vivian, a vereadora Denise, nos colocava o seguinte, que o ideal mesmo seria que o plano fosse revisto a cada 5 anos. Porque o plano diretor é um instrumento dinâmico, né? Ele dialoga com, e principalmente nesses momentos, presidente Cassina, onde o mundo muda, né? Nós, algum tempo atrás, lá em 2007, quando discutimos aqui a revisão do plano diretor de 97, não se discutia inovação, não se falava em inovação, né? Não se falava em laboratório vivo, né, vereador Denise? Né? Situações completamente novas que foram surgindo com o avanço tecnológico, né, com as modificações que estão acontecendo no mundo. E de outra banda, eu acho também muito correta a observação feita pela doutora Vivian, de que nós não somos a Europa, com um acúmulo aí de 2000 anos, né, do ponto de vista de discussões com relação à organização das cidades, né? O nosso modelo ainda é um modelo novo, né, que de terceiro mundo, que dialoga com um monte de necessidades, né, de situações de carências grandes, né, que a cidade tem, e que, portanto, o melhor mesmo é a gente discutir em cima da nossa realidade. Você trazer aqui um grande profissional da área de planejamento a nível mundial para nos dar lições, né, de como devemos fazer avenidas de 40 metros, modais de não sei o quê, não dialoga com a realidade nossa, né? Quando se vai fazer um plano diretor na nossa cidade, tem que trabalhar com aquilo que herdamos lá de 100 e poucos anos atrás, aquela planta inicial bem feita do centro da cidade e a confusão que se estabeleceu pelos bairros, né? Na ampliação, loteamentos irregulares, ruas de 6 metros, né? Ruas de 6 metros, ruas não observando declive, não observando curva de nível, né? O pessoal procurando resolver tudo na base do dinamite, né? Principalmente nós que estamos aqui em cima basicamente do basalto, né? Então, essas situações eu acho que sempre é bom a gente aprender com quem tem um domínio maior, né, do que acontece num plano diretor de uma cidade de 3.000 habitantes a um plano diretor de uma cidade de 500.000 habitantes como é a nossa, né? Que são realidades completamente distintas. Eu não sei se alguém mais me perguntou a parte, perdão, vereador Wes, vereador Adilar. Vereador Toigo, no meu entendimento, uma irresponsabilidade. Poderia pontuar vários. O senhor questionou Moinhos Galópolis, 300 empregos diretos, o investimento que ele precisa fazer para se manter em Galópolis, mais a questão da BR. Os agricultores que tanto cobraram a diminuição do plano diretor em costas, muitos estão ali devendo em dívida ativa por questões que não foram ouvidas lá atrás. Como é que fica? Vai virar o ano de novo? Vai vir IPTU de novo?
várias situações. A questão do Alto de Galópolis, que está lá dependendo com a implantação do núcleo urbano, a possibilidade de o ônibus entrar lá dentro, a legalização. Então, é uma irresponsabilidade da maneira que está aí. Os pavilhões, quantos pavilhões que poderiam se legalizar em busca até ali no quesito do alvará? Então, questões que o Poder Executivo concordou e produziu junto. Então, para mim, uma irresponsabilidade dessa forma que foi feita ali. Está penalizando a maioria da comunidade caxiense. Obrigado, vereador. Rapidamente, vereador Adiló, temos aí 30 segundos ainda. Obrigado. Só dizer, vereador Eloy, que eu acho que a comissão e Vossa Excelência estão trabalhando com aquilo que é o correto, pé no chão, tentaram todas as formas de diálogo com o Executivo. Não foi possível. Dialogaram com a sociedade, discutiram aqui em plenário. O substitutivo foi aprovado por ampla maioria. E agora estão tendo o cuidado de levar adiante. Acatar o veto seria uma irresponsabilidade da nossa parte, porque a cidade está precisando destravar algumas questões, especialmente essa dos pavilhões construídos para comércio ou indústria, que eu não venho aqui dar razão para A ou B, mas nós precisamos resolver esse imbróglio. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Adiló. E concluo, então, presidente Cassina, mais uma vez chamando a responsabilidade, no bom sentido, a liderança do governo, vereador Renato, a comissão, vereador Renato Nunes, a comissão está à disposição de Vossa Senhoria, de quantas reuniões forem necessárias, fazer com o Executivo, se isso é possível, né? Dada a realidade atual do nosso prefeito eternamente viajando, mas de tentarmos buscarmos aí um consenso que, em última análise, não prejudique a nossa comunidade. Era o que queria colocar aos colegas vereadores nessa manhã. Muito obrigado.